Paz, queridos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade, à mensagem de Deus para o seu coração. Estamos alegres com o Senhor, louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm nos acompanhado aí no YouTube, Rosineide Costa Palavras Edificadoras, tem nos acompanhado pelo Instagram Roseflor07 e Deus tem falado conosco e feito coisas tremendas nas nossas vidas. Deus muito te abençoe. Bora lá para a palavra? Daniel capítulo 6. Deus vai falar poderosamente a sua vida, ao seu coração. Esteja ligado, compartilhe as nossas mensagens que Deus do trono da graça tem dado a nós para trazer a toda a população, a toda a humanidade. Compartilha, comenta aí, se inscreva, seja conosco um anunciador do Evangelho do Senhor Jesus. A palavra do Senhor que o Senhor nos deu a estarmos meditando neste dia está no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos estar lendo o 2 e o 3. Nós vamos ler Daniel 6, o verso 2 e o verso 3, que diz assim: E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre fidelidade e sinceridade, honestidade, aonde você estiver, aonde Deus te levar. Quando Daniel, junto com seus amigos, foi levado ali à Babilônia, ele foi levado ali para serem instruídos, e servirem o rei, servirem ali aquela nação, naqueles costumes que eles tinham. Ele foi ensinado, e logo chegando ali, lhe ofereceram as iguarias do rei, e Daniel não aceitou. Daniel colocou no seu coração continuar servindo ao Senhor, ainda que exilado, ainda que fora da sua nação, ainda que fora do seu lugar, mas Deus permanecia com ele, a sua confiança era no Senhor. E aonde Daniel estava, Deus prosperava. Eu já quero aplicar isso em nós. Aonde você estiver, independente que seja em Jerusalém, ou seja no Egito, ou seja na Babilônia, ou seja aonde você for levado, ou você for, você crê, confia, e você afirma quem é o seu Deus, e você professa a fé que você conhece, o Deus que você tem crido. E Daniel, estando ali, Daniel foi visto pelo rei por causa do Espírito de Deus que estava na vida do rei, na vida de Daniel, perdão. Por quê? Porque Daniel servia o Senhor com toda a integridade. O costume de Daniel, aonde ele estava, desde a sua infância, desde que ele estava na sua terra, desde o seu início ali da sua nação onde ele estava, ele sempre adorava o Senhor, e o costume do seu povo está orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E mesmo vindo ali para a Babilônia, ele não parou. Que é isso, irmã Rosineide, missionária? O negócio é que você muitas das vezes adora quando você está na sua casa, adora quando você está no templo, mas quando você sai para trabalhar em outra cidade, ou quando é necessário que você vai para outro lugar, ou na sua faculdade, você já fica receoso de servir esse Deus que você conhece, que te livrou, que te ajudou e que te trouxe até onde você está. Você muitas das vezes se envergonha de manifestar esse Deus. Existe isso, irmão? Com certeza. Tem pessoas que para te dar uma paz do Senhor na rua,
ou no trabalho ele fica, parece que tímido, envergonhado. É essa timidez que o Senhor fala que os tímidos ficaram de fora. Mas Daniel não, ele professava a sua fé. Ele não tinha medo de dizer quem ele era. E chegando ali, Deus, da mesma forma que honrava ele na sua terra, na sua cidade, na sua casa, Deus também o honrou por causa da sua honestidade e fidelidade ali no reinado de Dario, dos Medos e Persas. A Bíblia diz que ele estando ali, o rei intenta colocar ali 120 pessoas que estivessem ajudando ali no reinado para que o rei não sofresse dano, né? É interessante que nós observamos aqui ao nosso redor, mas aquilo que acontece à frente ou bem lá atrás, né, no reinado ou na administração de alguma coisa, nós não podemos ver. Quando Moisés fazia ali com o povo, né, ele julgava, eles levavam a causa para ele, tudo tinha que chegar para Moisés. Moisés estava muito cansado. E ali seu sogro Jetro fala assim: Moisés, levanta alguém que possa te ajudar, porque a causa difícil chega a você. Tem coisa que vai acontecer lá na frente que você não vai ver, ou então que aconteceu muito lá atrás que você não vai saber, ou está na sua direita, mas está longe, ou à esquerda você não vai ver. Mas levanta alguém para te ajudar. Então é necessário, né, que nós tenhamos companheirismo, união, pessoas que trabalhem do nosso lado, que vai nos ajudar, vai nos aconselhar, vai nos dizer o que está acontecendo para nos abrir os olhos, para que a gente não sofra dano. E é da mesma forma, o reino do Senhor, precisamos que alguém nos aconselhe, precisamos que alguém nos mostre o que está acontecendo, o que está por vir, para que a gente possa ficar livre dos laços e para que a gente possa ficar firme. E isso chega no reinado ali de Dario, que ele vê que é necessário ele levantar pessoas para ajudar o reino, para que o reino não sofresse dano. E ele ali, parecendo bem a ele constitui ali 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles presidentes. E desses presidentes, Daniel foi convidado, foi constituído, ele era um daqueles, para que dessem conta ao rei Dario, para que nada ele sofresse dano. A presença de Deus na vida de Daniel fez a diferença no meio daqueles muitos homens, né, daquele lugar, daquelas províncias, para que ele fosse chamado para ser um deles. E nós lemos no verso 3 que então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Quando nós lemos aqui, quando fala esse mesmo Daniel se distinguiu, nós vamos ver lá na frente, quando o rei tem um sonho para interpretar, e alguém fala sobre Daniel, ele chama Daniel, e ele fala: és tu mesmo, Daniel? E aqui vem falando também, e sobre eles 3 presidentes. Então mesmo Daniel se distinguiu. O que é isso, missionária Rosineide? Quer dizer que Daniel não era bipolar, Daniel não era de ânimo dobre, Daniel não mudava segundo as circunstâncias, os períodos ou a situação de cada coisa que ele passava. Em todas as coisas Daniel era o mesmo, e o mesmo Daniel, aquele mesmo Daniel que chegou ali e falou: deixa a gente comer somente salada, deixa a gente tomar somente água e você vai ver que nós vamos ficar lindos e formosos, deixa a gente continuar servindo o nosso mesmo Deus, que você vai ver como seremos diferentes e melhores, porque o nosso Deus é Deus sobre todos os deuses, o nosso Deus é Deus sobre todas as coisas. E isso, Daniel foi distinguido por causa do Espírito de Deus que estava sobre ele. Aí Dario diz: eu vou constituir a Daniel
também presidente aqui para que dê conta das coisas que estão acontecendo, porque eu vejo nele honestidade, eu vejo nele sinceridade, eu vejo nele transparência. Eu quero te chamar a atenção, querido, que estão procurando homens assim, mulheres assim, que sejam fiéis, verdadeiros e honrem o nome de Deus aonde estiver, porque Deus vai falar a muitas nações, Deus vai transformar muitas vidas, Deus vai transformar muitas nações através da sua vida, através de um homem, através de uma mulher, através de alguém que tem um espírito excelente, que deixa esse espírito agir e em circunstância qualquer que seja, vai adorar o Senhor. Em qualquer circunstância não vai negar o nome dele e vai ser fiel, se preciso for, até a morte, porque tem a certeza da coroa da vida. E ele constitui a Daniel presidente ali. Só que aqueles outros que foram constituídos com Daniel, aqueles que têm o espírito da inveja, que têm o espírito da soberba, que têm o espírito da avareza, que têm o espírito de contenda, de fofoca, de intriga, aqueles que querem que mais o rei sofra mesmo dano, aqueles que não têm compromisso com a verdade, vão tentar te tirar do seu caminho de toda forma. Então tudo que eles faziam para poder ver se pegava Daniel, se acusava Daniel, não conseguia. E deixa eu te dizer uma coisa, eles chegaram a dizer, não tem como acusar a Daniel se não procurarmos na lei, né, contra ele, na lei do seu Deus. O que é isso? O verdadeiro servo, ele não desobedece a Deus, porque ele sabe que o seu Deus é Deus de correção para bem, e Deus corrige aquele que ama. Então ele sabe que em obediência ele é próspero, em desobediência ele é corrigido, e às vezes a correção dói. E não tem como você se livrar da correção por amor. E Daniel permanece fiel não por medo da correção de Deus, mas por amor. Não temos que temer ao Senhor, tremer diante da presença dele, não por medo, mas por reverência, por amor, por saber que ele é o Deus soberano, que ele é o Deus tremendo, que ele é o Deus sobre todas as coisas. Aleluia! E Daniel temia o Senhor por amor, e eles sabiam o amor que Daniel tinha, a reverência que Daniel tinha. Ele sabia que Daniel 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que ele dava graça. Ele não ficava queixando, ele não ficava murmurando, ele não dizia, Deus, por que isso? Deus, onde é que o Senhor está? Deus, por que o Senhor está fazendo assim? Ele dizia, a Bíblia diz que ele dava graças, graças eu te dou pelo dia de hoje, graças eu te dou pelas provações que eu enfrentei hoje e venci, cheguei mais um dia, graças eu te dou por este alimento, graças eu te dou pela minha família, graças eu te dou pelo meu deitar, pelo meu andar, pelo meu falar, graças eu te dou por colocar uma veste no meu corpo, graças eu te dou por tudo que eu sou sem merecer e por tudo que o Senhor é, fazendo ou não, o Senhor permanece Deus, ele dava graças. Aí ele diz, a gente vai ter que pegar ele nesse negócio, nós só vamos destruir ele nesse negócio, porque a gente sabe que ele é fiel. Ele não vai falhar contra o Deus dele, ele não vai desistir do Deus dele, que a gente vê que ele é fiel, a gente vê que ele é firme. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o rei, vão tentar te tirar do meio da onde Deus te colocou, de qualquer maneira, mas Deus te colocou ali, por amor de uma nação, por amor de uma família, por amor de um bairro, por amor da onde você trabalha, para trazer salvação a este lugar. Deus não te colocou aí para você murmurar ou querer sair, Deus te colocou aí para você fazer a diferença, para notar que o Espírito de Deus que habita em você é diferente, você anda contramão aquilo que eles conheçam e andam. A Bíblia diz que eles chegam com toda sutileza, com toda maldade no coração e fala com o rei que assinasse um interdito para que durante 30 dias o homem não fizesse nenhuma petição
a nenhum outro homem, a nenhum outro Deus que não fosse o rei. Mas a intenção desses homens não era para agradar ao rei, mas sim para ferir um só homem, para ferir a Daniel. E eu quero te dizer diante desta palavra, decanta landa shuricanta managasubi andarébia, eu quero te dizer diante desta palavra que eles não estavam afrontando a Daniel, porque Daniel não estava diante de homem, Daniel não estava agradando a homem, Daniel estava diante daquele que vive e reina para todo sempre e é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles chegaram e disseram, não, assina aí, ó rei, para que ninguém faça nenhuma petição a não ser o Senhor. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel, homem honrado, homem temente ao Senhor, homem com compromisso com Deus, ele não pararia mediante nenhum decreto humano. Não pare diante decreto humano, não pare diante interdito humano, porque tem um Deus que tem a caneta, tem o anel que sela, desfaz o que o homem tem feito para destruir os seus. Tem um Deus todo-poderoso que cuida de ti. Não é anel de homem que vai invalidar as promessas que Deus fez para a tua vida. Não tenha medo de servir este Deus. Não tenha medo de adorar este Deus. Não tenha medo de professar este Deus, que Ele é Deus que cuida de ti. E eles falam ali com o rei. E isso traz um agrado ao coração do rei, porque o rei não conhecia a intenção do coração daqueles homens, mas Deus conhecia. Deus já tinha preparado o escape de Daniel. E eles ali assinam, eles dizem, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, todos os governadores concordaram nisso. Nós queremos te dar 30 dias de glória, nós queremos te dar 30 dias de êxito. Todo mundo vai ter que vir aqui. Mas ele não conhecia a maldade do coração daqueles homens. E o rei assinou isso. E ele diz que aquele que desobedecer seja lançado na cova dos leões. O que é isso? Seja esmigalhado até os ossos. Seja destruído pelos leões. Enquanto os leões o destruírem, nós vamos festejar aqui que ele foi destruído. Mas quando eles fazem isso, eles começam a estar investigando, a estar as escoltas, as escuras, né, ao lado, buscando ver o que Daniel estava fazendo. Eles ficavam, né, nas escondidas, nas escuras, que é isso que o mal faz, nas escondidas, nas escuras, esperando você vacilar para pegar você. A Bíblia diz que o adversário fica ao derredor, bramindo, né, rugindo como se fosse leão, querendo te tragar. Eles ficaram ali às escuras, porque esse tipo de animal fica às escuras, buscando tragar, e eles ficaram ali para ver o que Daniel fazia. Dario só assinou essa escritura, esse interdito, porque não conhecia a maldade do coração daqueles homens. Mas não precisa, ainda que aos teus olhos esteja escondido, aos olhos de Deus nada fica escondido, aos olhos de Deus nada passa. Talvez você nem sabe o mal que aquele que finge que é seu amigo está fazendo com você, mas Deus vê e Deus já te deu escape. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Daniel soube que essa escritura estava assinada, quando Daniel soube que esse edito estava assinado, o que Daniel fez? Foi tirar satisfação. O que Daniel fez? Foi perguntar ao rei por que isso. O que Daniel fez? Foi brigar com aqueles presidentes, governadores, conselheiros, sátrapas. Não. Daniel fez como costumava fazer. Deu o seu horário, ele estava ali, enjoelhado da janela para a banda de Jerusalém, buscando ao Senhor, como nós lemos no verso 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, aleluia, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, dava graça diante de seu Deus, como costumava fazer. Quando ele ficou sabendo, aquilo não abalou ele. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele confiava no seu Deus. Quando ele ficou sabendo disso, o que ele fez? Ele foi para o seu quarto, ele se colocou de joelho e continuou dando graças a Deus.
E aí os seus algozes, aqueles seus carrascos, aqueles que o queriam incriminar, chegaram ali e viram ele adorando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o desse força, pedindo ao Senhor que a cada dia fosse dele alegria, pedindo ao Senhor que cuidasse da sua casa, da sua família, do rei a qual ele estava ali, sendo, né, um dos presidentes, para que ele desse conta para ele daquele reinado, sempre adorando. Aqueles homens vieram para o rei e falaram para o rei que aquele interdito, aquela escritura, aquela assinatura do rei para Daniel não valia nada, porque eles viram que Daniel continuava no mesmo amor, na mesma sinceridade, honestidade com Deus, na mesma oração contínua com o Senhor. E o rei se entristeceu muito, porque o rei gostava de Daniel. O rei Dario gostava de Daniel. E a Bíblia vai dizer que eles afirmaram para ele: olha, rei, o que é assinado na lei dos medos e dos persas não se pode revogar. E o Senhor assinou e selou com o seu anel. Não se pode revogar. E ele pediu, por causa da lei que ele tinha assinado, por causa daquele decreto, que trouxesse a Daniel. E ele perguntou a Daniel. Daniel confirmou, né? Quando eles trouxeram a Daniel e levaram ele a Daniel ali, o rei disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre, porque eu não posso te livrar. Eu assinei esse decreto, eu firmei com meu anel, eu não posso te livrar, mas o Deus que você serve continuamente, é uma palavra assim muito linda. Você não é Deus que serve ontem ou serviu no passado. Ou você não é o homem que serve de dobre ânimo. Você serve a Deus continuamente. Desde todo o nosso conhecimento seu, desde todo o tempo que nós vimos a sua caminhada, você sempre contínuo serve ao Senhor, sempre de contínuo. E que ele te livre, porque deixa eu te dizer, tem gente esperando o homem para livrar, tem gente esperando o homem para fazer alguma coisa por você. Entenda, o homem não tem como te livrar, o homem não tem como fazer, somente Deus. Deus sim pode fazer tudo para você. E ele disse que ele te livre, porque eu vou precisar fazer isso. E pediu que levassem a Daniel ali à cova dos leões. E levaram a Daniel. Colocaram a Daniel ali dentro da cova. E colocando dentro da cova, selaram com uma pedra. E a Bíblia chega a dizer que ele selou ali aquela pedra com o maior dos seus anéis. Porque há vários tamanhos de anéis. E ele selando ali. A Bíblia diz: foi trazida uma pedra e pôs sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Quando colocou ele ali, naquela cova, foi selado ali aquela porta, né? Com o anel do rei e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse, para que a lei, a autoridade do rei não tivesse nenhuma dúvida, não perdesse a autoridade do rei. E ele tinha certeza, porque ele falou com Daniel, que o teu Deus te livre. Ele confiava que o Deus de Daniel livraria daquela cova. E o rei foi para sua casa. A Bíblia diz que ele não teve paz à noite, tanta preocupação com Daniel. O homem vai ter preocupação, mas ele entende que quando você serve continuamente, alguma coisa vai acontecer. Quando ele chegou ali de manhã cedo, que ele chega à porta daquela cova, ele diz: Daniel, ele chama Daniel, servo do Deus vivo, ele te livrou? E Daniel responde: sim, ó rei. Sabe por que ele me livrou? Porque em mim não foi achado culpa nenhuma, eu não cometi delito contra o Senhor. Deixa eu te dizer, às vezes nós somos pessoas tão más, fazemos tantas coisas e somos levados a uma cova, talvez somos até destruídos, porque se em nós achar algum delito, alguma coisa,
né, que nos sentencia aquilo, nós vamos pagar. Às vezes nós fazemos tudo errado, nós não somos fiéis ao Senhor, nós não honramos o seu nome e queremos que o Senhor de qualquer forma nos livre. Só que nós aprendemos pela palavra que Ele é justo, santo, verdadeiro e fiel. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não é de qualquer maneira. E quando isso aconteceu, quando Ele mandou que Ele gritou a Daniel e Daniel respondeu, Ele mandou que tirasse a Daniel da cova, Ele fez novo edito, novo interdito. Ele disse assim, por causa da confiança de um homem, por causa deles ter temido ao Senhor, ter tremido diante dele, reverenciado o Deus soberano, por causa da confiança dele, mudou-se o pensamento de nações, povos, línguas e províncias em todo ao redor ali dos medos e dos persas. Dario disse assim, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha que coisa linda, perante o Deus de Daniel, perante o Deus de João, perante o Deus de você, Maria, perante o Deus de você, Vânia, perante o Deus de você, Lindalva, perante o Deus de você, Elza, perante o Deus desta pessoa que segue, perante o meu Deus, perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. É um Deus vivo, nosso Deus é vivo, nosso Deus não é Deus de morte, nosso Deus é vivo, nosso Deus fala, se movimenta, senta, sente, trabalha, faz tudo, nosso Deus é fiel, que vive para sempre e o seu reino não será destruído, nada destrói o reino do Senhor, e o seu domínio não terá fim. Ele foi o Deus de Daniel e é o meu Deus e é o teu Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o reinado dele não tem fim. Não pensa que é nessa geração nossa ou na geração vindoura, se ele não arrebatar a igreja, ainda que nós desçamos a sepultura e vem os netos, bisnetos a crescer, ele é Deus de todas as gerações. E ele continua dizendo, ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e da terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, porque Daniel falou com ele, meu Deus, enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca do leão. Se o anjo falar ataca, ele ataca. Se ele falar não ataca, ele não ataca. Se você está guardado pelo Deus de Daniel, se o Deus de Daniel é o Deus seu, é o Deus do João, é o Deus do Francisco, é o Deus da Marilza, é o Deus da Joana, esse Deus te livra. Ele diz, aleluia, livrou Daniel da boca dos leões. O leão é muito furioso, quem se livra dele? Só Deus te livra dele. E Daniel prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro. Por quê? Porque confiou no Senhor, porque continuamente era servo do Deus Altíssimo. Não hoje serve, amanhã não, depois sim, depois não. Ele não era assim, ele era de contínuo servo do Deus Altíssimo. Que esta palavra do Senhor, esta mensagem de Deus para o seu coração, renove as suas forças, porque Ele é contigo. Deus te proteja, Deus te ajude, Deus te encha de graça e de misericórdia, de contínuo. Fique firme, nem os leões têm poder contra a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te ajude. Que você creia em meio a tanta circunstância, em meio a tantos governos, em meio a tantas fés, em meio a tanta forma que o homem tem feito para dizer que Deus não existe. Permanece firme, não se misture com as iguarias do rei, não se misture com as coisas deste mundo, mas ande contramão. Ser fiel até a morte e Ele vai te dar a coroa da vida. E o arrebatamento da igreja vai acontecer, está bem mais pertinho que você imagina. Que a paz do Senhor seja multiplicada na minha casa, na sua casa, em toda essa terra. No nome do Senhor Jesus, amém? Grande abraço.